Bom, pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo de algoritmos de busca, agora vamos estudar dois algoritmos de busca muito importantes, né, que trabalham com dados organizados. Então, vamos começar. A gente vai estudar primeiro a busca binária. A busca binária, ela tem uma estratégia de funcionamento que é muito comum em computação, que é o dividir para conquistar. Então, a gente divide, né, a situação que a gente tem em partes para que a gente consiga resolver de forma mais rápida, de forma melhor. Então, a ideia dele é dividir o vetor. Ele divide ao meio, né? A gente vai ver outras estratégias de dividir para conquistar, que as divisões são diferentes, mas ele divide o vetor no meio e aí ele faz as comparações, né? E vai fazendo essas divisões até achar o elemento ou até chegar num vetor tão pequeno que seria um vetor inexistente, um tamanho, né, nulo, certo? Então, o que ele começa fazendo? Ele acha o meio do vetor e aí, nesse momento que ele acha o meio, ele testa se esse elemento é o que eu estou procurando. Se é o elemento que eu estou procurando, acabou a busca. Se não é o elemento, ele vai ver. Lembra que estamos lidando com dados organizados. Ele vai ver se o elemento está para a esquerda, né? Ou para a direita. Então, ele vai para um dos dois lados, certo? Então, se ele vai para a direita, né? E a gente tem dados organizados do menor para o maior, significa que o dado que eu estou procurando é maior do que o elemento do meio. Se ele for para a esquerda, significa que o dado que eu estou procurando ele é menor do que o elemento que eu estava analisando que está no meio. Então ele vai fazendo essa análise, né? Achando um novo vetor, porque agora ele vai considerar apenas parte do vetor, faz essa nova análise, acha meio, aí ele analisa e aí ele vai buscando. Então, partindo do vetor inicial, suponha que nós vamos tentar encontrar o 33. Então, a gente se depara com o 37. 37, né? Ele é um valor maior do que 33 e ele não é 33. Então, a gente descobre que a gente tem que ir para a esquerda. Então, o vetor que a gente vai passar a considerar é de 12 até 33. Então, é esse vetorzinho aqui. Então, a gente vai, baseado na ideia da busca binária, achar o meio. Achamos aqui o nosso meio. A partir do momento que eu achei o meio, eu faço o quê? O elemento que eu estou procurando é o meio? Não. Aí eu analiso. Esse elemento é maior ou é menor? Esse elemento é menor do que quem eu estou procurando. Então, ele vai para a direita. Então, aqui, agora vou passar a considerar o vetor que tem só o 33. Aí ele vem, acha o meio de um vetor que só tem um elemento é ele mesmo. Então, ele vem, testa o meio, ele é o elemento que estou procurando, então acabou a busca, certo? O que vocês percebem? Né, que você corta bastante elementos, né, ao fazer essa análise, né, dividindo as coisas, né, e não precisando fazer análises em partes grandes do vetor. Então, você tem um ganho grande, né, de eficiência. Então, vamos ver o algoritmo? O algoritmo é bem simples. O algoritmo da busca binária, ela pode ser o que a gente chama de interativo, que é o algoritmo normal que a gente costuma fazer, ou ele pode ser recursivo. Então, vamos ver o interativo primeiro para a gente entender como é que funciona essa busca. Bom, o que precisa entrar em busca? Conjunto, elemento procurado, tamanho. Conjunto, elemento procurado, tamanho. Então, vamos lá. O que precisa ter numa busca? Percorrer o conjunto. Então, tem que ter loop. Então, automaticamente vai ter que ter um loop em algum lugar. Então, aqui nós temos o nosso loop de busca, né? Agora, o que ele vai ter que testar para saber se acabou? Como ele vai diminuindo o vetor, quando ele acabar, ele tem uma indicação de início e de fim de vetor, né? Que é o inf e o sup. Então, quando esses valores forem iguais, certo? Acabou. Por quê? Não tem mais vetor para analisar, né? Porque se eu diminuir mais, eles cruzam. Aí não tem como, vai ficar até negativo, vai ficar um vetor inexistente. Então,
Esse teste, ele verifica o quê? Se eu ainda tenho vetor para analisar, tá? Então, eu tenho que ter alguma coisa para analisar meio aí. Então, aí eu calculo o meio. Calcular o meio, a gente vai calcular do meio mais simples possível. Índice maior, índice menor, soma, divide por 2. Você acha o meio, ou seja, o índice central. Mais ou menos central, gente, porque tem o lance que se o tamanho for par ou for ímpar, dá diferença. Não vai dar exatamente no meio, vai dar ali, próximozinho do meio. Aí a gente acha esse índice central, aí faz o teste. O que eu estou procurando é o meio, né? O elemento que eu estou buscando está nesse local? Não. Se não estiver, eu vou ter que buscar de novo. Se é o cara que eu estou procurando, eu já retorno o índice para aquela posição onde está o elemento que eu encontrei e saio. Se não encontrei, aí eu tenho que ou descer o inferior ou descer o superior ou subir o inferior. Então, vamos desenhar um vetorzinho aqui, que senão a gente fica meio perdido, né, gente? Então, aqui a gente tem o inf e aqui a gente tem o sup. Aí aqui a gente tem o nosso carinha do meio aqui. O que a gente vai fazer? Né? Se o elemento que eu estou procurando, né, tá para a direita, o que me indica? Eu vou manter o sup quietinho aqui e aí eu vou subir esse carinha para cá. Então, o seu inf vai ser meio mais 1. Eu vou considerar essa parte do vetor aqui para a nova análise, certo? E se eu tenho um elemento menor? Então, eu só tenho que considerar essa parte do vetor. Mantenho o inf quieto aqui. E aí você desce o sup para onde? Para cá. Para meio menos 1. Por que é meio menos 1 e por que é meio mais 1? Porque se eu já analisei o meio e não é o cara que eu quero, então não tem por que ele entrar em mais lugar nenhum. Então, é dele para frente ou dele para trás. Então, ele mesmo aqui, ó, não é mais considerado. Ele só foi considerado na primeira análise aqui, nessa primeira parte do if, tá? Aí, eu vou voltar aqui no loop, ver se ainda tem vetor para analisar e fazer a mesma coisa. Achar meio, analisar se o meio é o que eu estou procurando, se não é, calcula um novo sup ou um novo inf e continua procurando, tá? Então, a versão interativa é bem fácil da gente entender, gente. É muito tranquilo. Ah, mas tem a versão recursiva, que é linda. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha nela? Veremos como é que ela fica. Ó, vamos dar uma lembradinha de função recursiva. Função recursiva, ela tem uma condição de parada, porque a gente vai chamando até chegar a um momento que eu consigo resolver. Então, aquele momento é o menor elemento possível que eu quebrei o conjunto, né? É a forma mais simples de resolução, que é a resolução que eu obtive, porque aí ele vai subindo essa resolução para as chamadas que estão empilhadas, certo? Então, a condição de parada é o elemento mínimo, né? É o cara mais fácil, tá? Então, que eu sei? Como que eu sei que parou a busca binária? Né? Ela chegou no meio que eu estava procurando, ou acabou, certo? Então, aqui no caso, ela vai ter dois ifs, né? A condição de parada ou acabou, vetor não tem mais o que eu procurar, ou eu achei, o cara tá lá em algum desses meios. Numa função recursiva, gente, eu não tenho como manter variáveis locais. Os valores, né, se perdem nas chamadas. Então, se eu preciso guardar elementos entre as chamadas, eu preciso guardá-la nos parâmetros, tá? O inferior e o superior, eles vão mudando, certo? Então, lá na versão interativa, era uma variável interna, porque aquilo é um loop, e aí você vai mudando enquanto estiver dentro do loop e você não saiu dali. Na função recursiva, você sai para uma outra chamada. Então,
aquele if e aquele sup se perderiam, não pode ser função variável local, né? Ela tem que estar na função. Então aqui, ó, eu ainda tenho o conjunto, ainda tenho o valor procurado, só que agora, ó, eu tenho o inferior e superior aqui passado como parâmetro. Então eu não posso perder eles, porque eles vão mudando, certo? E eu tenho que passar ele para a próxima chamada, certo? Então não tem como ser variável local, porque ele vai se perder. Então, a ideia é a mesma. Eu tenho aqui a condição de parada final, que seria acabou o vetor. Se acabou o vetor, eu retorno, né? Aqui no caso, ó, não achei, ou, né? Acabou. Se não acabou o vetor, calcula o meio do mesmo jeito que você calculava no interativo. Testa se o meio é o cara que você está procurando. Se é o cara que está procurando, você vai sair da função também, tem um return aqui. Se não, né? Você vai ver, né? Se o cara que você está procurando é maior, lembra que você tinha que subir o inf? Então, ó, meio mais 1, mudei o inf, ó. Mantive o sup que estava e fiz uma nova chamada aqui da função para o mesmo valor procurado, para o mesmo vetor, só mudei o inferior aqui. Se o cara que eu estou procurando é menor, então eu tenho que descer o sup. Então aqui, ó, mantive o inf, mantive vetor, mantive o elemento procurado e mudei quem? O sup. Ele agora é meio menos 1. Então, o que você fazia no interativo, você faz aqui também, só que aqui vai nos parâmetros. Aí você vai chamando, chamando, chamando. A hora que você chegar no elemento procurado e ele retornar, ele vai desempilhando as chamadas da busca binária. Certo? Então, é isso, né? É a mesma ideia, só que uma com recursão e outra sem recursão. A busca binária, ela é uma busca muito eficiente. Por quê? Porque, ó, cada comparação, você vai reduzir as coisas a um fator de 2, certo? Então, né, ela vai muito rapidamente diminuindo a quantidade de dados procurado. E isso é muito bom, porque o crescimento da função é bem lento. Então, para grandes quantidades de dados, a gente não tem uma curva assim que já impacta tanto no desempenho. Por quê? Ela é logarítmica. Então, como ela vai na ordem, né, de 2 elevado a k, ó, ela vai diminuindo, né, de forma rápida, e o aumento da ordem é muito mais lenta. Então, a gente ganha bastante. Então, esse tipo de função, ela já atingiu um nível muito bom de eficiência. Então, raramente vocês vão conseguir fazer uma busca binária mais eficiente daquela que já existe. Vai ter pequenas variações aqui nesse log, mas ainda vai ser log, tá? Então, ela já é bastante boa, tá? Deixei a continha aqui para vocês conseguirem, né? Que aqui a gente vai dividir o conjunto, né? E na enésima interação você teria isso aqui acontecendo, né? N sobre 2 elevado a k, onde k é o número da interação, né? O número de vezes que você chamou a sua busca, certo? E aí você consegue, fazendo a conta aqui, descobrir que isso é log, tá? Existe todo aqui os passos das contas e tudo mais no Cormen. Deem uma olhada lá, tá? E se tiverem alguma dúvida, aí fala comigo. Bom, tudo tem vantagem, né? E nem tudo é perfeito, né? Ela tem uma eficiência grande, tá? Porque ela, para dados organizados, ela tem uma, né? Ela tem um diferencial aí, lembra? A busca sequencial ficava lá patinando um por um, aí ela não, ela pega e vai, apenas pequenos conjuntos de informação vão ser analisados, então ela é bastante eficiente. Ela é relativamente simples de fazer, vocês viram que tanto a versão interativa quanto a versão recursiva é fácil de entender, gente. Ela não é aquele negócio, nossa, impossível de entender. É fácil,
certo? Mas aí tem o problema. Nem tudo que a gente mexe está ordenado, gente. Então, a gente corre esse risco, né, de precisar daquela busquinha lá tristinha, sequencial, porque a gente não tem o dado organizado e organizar, às vezes, perde muito mais tempo do que usar uma busca com uma busca sequencial. Então, a gente tem que medir isso. Que às vezes você fala assim, mas é só ordenar. Não, às vezes ordenar você vai perder tanto tempo que às vezes é melhor usar uma outra busca, tá? Bom, exige sempre o uso de um arranjo para armazenar os dados, ou seja, né, você de fato, né, tem que estar com a coisa organizada, né? Mas usando aqui o que eu coloquei, né, os negócios nem sempre estão consecutivos. Então, a gente às vezes faz tá organizado, mas faz ranges de valores ou clusters, né, de informação, ou simplesmente escolhe números aleatórios, eles são crescentes, mas eles não são próximos, então você tem 5, 10, 50, 1 milhão, 5 milhões, né? Então, isso não é bom para a busca, certo? Porque apesar de você ter uma organização, essa organização não é perfeitinha. Então, a gente deveria ter um arranjozinho bonitinho, né? A gente teria que fazer uso de fato, né, dos índices igual do vetor, né, que são inteiros consecutivos, tá? A inserção e remoção de elementos são complicadas porque a gente vai ter que realocar, porque tem que manter organizado. Então, se eu tenho que enfiar um número lá no meio, né, eu tenho que abrir um caminho, colocar ele lá e manter tudo organizado. Ou simplesmente inserir no final e reordenar tudo, o que também não é muito pouco, é bastante significativo, né, às vezes não é tão pouco assim fácil. Bom, lembra daquela buscazinha indexada lá da aula de busca sequencial? Então, lembra que todos os dados estão organizados? O índice primário, o índice secundário, o arquivo, tudo está ordenado. Então, por que não usar uma busca binária? Certo? Então, ao invés de usar a busca sequencial, que ela é tão, né, tristinha, chatinha, difícil de usar, a gente pode usar a busca binária, pois as chaves estão sempre ordenadas, né, pela chave primária e o índice está sempre ordenado. Então, é muito melhor às vezes usar ela do que a sequencial, certo? Mas aí a gente tem que medir o custo-benefício disso aí, tá? Bom, a busca binária, ela só exige que os dados estejam organizados. Ela não quer saber se tá bonitinho ou não. Se tiver bonitinho, é melhor. Então, aquele negócio do 1, 2, 3, 4, 5, 6, bonitinho, igual índice de vetor. Certo? Mas existem algumas poucas situações que isso pode estar bem organizadinho. Se isso estiver bem organizadinho, né? Por que a gente não pode quebrar o valor os valores de meio de forma diferente? Porque a gente divide no meio. Será que é a melhor opção? Então, a busca binária, né, ela sempre pega o meio. Aí, eles escolheram fazer a busca interpolada, que ela é uma variação, né, da busca binária, que não usa a divisão no meio. Ela vai tentar mais próximo do valor procurado. Então, ela vai usar uma fórmula grotescamente grande. Então, ó, é isso aqui. Né? Então, por exemplo, suponha que você tem valores assim num vetor de 1 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você for quebrar, para que você vai quebrar no 50? Se, por exemplo, você quer um valor lá do final, que nem 90, por exemplo. Então, isso é inviável, né? Você vai ter que ficar requebrando o vetor até chegar lá perto do 90. Então, eles querem
quebrar o vetor, não no 50, mas já mais perto possível do 90 para fazer menos comparações. Então, ele usa essa fórmula enorme. O que ela leva em conta? Ela leva em conta os índices, aqui, né, em vários locais, mas ela também leva em conta o quê? Os valores que estão na posição final do vetor, na posição inicial e o valor procurado. Então, quando você junta tudo isso na fórmula, você consegue menos comparações e consegue ajeitar melhor a busca, certo? Então você fala, nossa, então eu posso criar minha própria busca? Pode, tá? Você vê que a forma de você quebrar o conjunto, né, fazer a divisão, né, faz toda a diferença. Então você pode criar até o seu método próprio e talvez você crie uma busca mais eficiente, tá? Então vamos lá. O que muda? Gente, não muda praticamente nada. Ó, a gente vai mudar aqui a forma de calcular o meio, tá? Que é isso aqui, que é aquela fórmula ali do slide anterior. O resto é absolutamente igual, tanto nessa forma interativa quanto na forma recursiva. Então, é exatamente igual. Aí vocês falam assim, nossa, o cara vai usar tudo isso aqui e melhora? Melhora. Agora a complexidade dela é isso aqui, ó. É log. Então, ela cresce um pouco menos rápido ainda do que o log. Ela é o log do log. Então, ela é mais lenta um pouco, tá? Mas, né, é o que eu falo, log ainda é log. Se o log é menor, se o log é maior, ainda é log. Mas é um pouquinho de nada melhor, tá? Para os dados que estão bonitinhos. Se tiver desorganizado, ela é uma porcaria, tá? Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Bom, aí eu deixei aquele mesmo exemplo nosso lá, né? Que a gente estava procurando o 33, certo? Aí o que a gente faz? A gente calcula esse meio gigante e o que vai dar? Vai dar 1,7. Lembra que se você não mandar ele explicitamente arredondar, ele vai truncar o valor. Então, ele vai pegar aqui o 1, tá? Então, o que está na posição 1? O 25. Então, ele quebra o vetor aqui. Então, vai ficar um vetorzinho piquititico aqui e um vetorzão grandão aqui. Você fala, que horror, né? Ficou um vetor gigante ainda. Não tem problema, porque ele não vai fazer quebra no meio, ó. Aí, o que acontece? Ele vai para a direita, porque 25, né, é menor do que o 33. Então, ele sabe que tem que procurar para a direita. Aí, ele vai pegar esse vetorzão, né? A gente subiu aqui o inf para cá, manteve o nosso sup aqui. E aí, a gente vai calcular um novo meio. Calcula um novo meio. Olha que maravilha, deu 2. O que está na posição 2 do vetor? O 33. Ou seja, lembra, gente, que a gente mexe nas coisas, mas as posições do vetor ainda são a mesma, tá? Então, essa ainda é a posição 2, 0, 1, 2 do vetor, não importa que eu só estou considerando esse pedaço. Aí, ó, é o 33 já, ou seja, já achei. Então, acabou. Eu só fiz 2 quebras. Lá na busca binária, a gente teve que fazer 3, vocês lembram? Eu peguei o primeiro, consegui metade, depois eu fui na outra metade, certo? E aí sobrou um vetorzinho de 1 de 33, que aí eu tive que calcular de novo para achar que era ele. Então, eu calculei o meio 3 vezes. Aqui eu só calculei 2 e já saí. Então, eu ganhei uma entrada, certo? Uma rodada de loop. Parece que é pouco, mas é bastante, gente. Se você for ver assim, né, num conjunto grande, às vezes o ganho é grande. É que aqui a gente está lidando com um conjuntinho muito pequeno, né? Você fala assim, é só uma rodada ou só 2. Mas às vezes pode ser muito mais. Então, e às vezes, né, depende da situação, ele consegue ser tão certeiro que logo na primeira quebra ele já acha o valor. Então, assim, ele é quase uma ordem 1, dependendo da situação.
Mas tem que lembrar que os valores tem que estar assim tudo bonitinho, meio juntinho, meio organizadinho, senão ele não funciona. Eu deixei para vocês no Moodle uma resolução, certo? Utilizando tanto a binária quanto a interpolada, para vocês verem a diferença entre o tempo delas fazerem as coisas. Vocês vão ver lá que a interpolada, naquele caso, ela foi certeira, ela já pegou logo de cara. Então, e a binária ficou lá patinando. Gente, mas se os dados não tiverem tudo bonitinho, a interpolada é um lixo. Por quê? Ela vai ficar tentando se aproximar dos elementos. Então, se os dados estiverem muito espalhados, muito esquisitos, ela vai ficar pulando de um lado para outro e aí ela faz muito mais comparações e ela vira quase uma sequencial, ela vai virar ordem N, tá? Ela fica um horror. Então, quando a gente pensa em interpolada, você tem que pensar numa solução bem específica para usar ela. Se você falar assim, só está ordenado e eu quero simplesmente só buscar um pouco melhor e não usar sequencial, usa binária, tá? Agora, a interpolada, ela é bem especificazinha, tá? Então, você tem que ter ideia de que o dado sempre vai estar organizado e sempre bonitinho. Vamos às vantagens e desvantagens dela, porque nada é perfeito. Bom, a chave tem que estar uniformemente distribuída. O que eu falei? Se tiver tudo bonitinho, ela é incrível, tá? Raramente ela vai precisar de muitas comparações, tá? Ela sempre vai precisar de pouca coisa. Ela já vai logo quase de cara. Agora, para dados não uniformes, ela pode ser tão ruim quanto uma busca sequencial, porque eu falei, ela vai ficar pulando de um lado para outro, tentando achar o mais próximo, ela vai ficar doidinha, tá? Então, pensa bem para usar. E também aqui, ó, eu deixei um apêndicezinho falando o seguinte, lembra que eu falei que às vezes os dados formam cluster, né? E esses clusters são de tamanhos diferentes. Então você pensa num dicionário. O dicionário, ele tem os itens, né, por letra, A, B, C. E esses clusters de palavras, né, eles são de tamanhos diferentes, né? Por exemplo, tem muito pouca coisa com alguns tipos de letra e muitas outras coisas com outros. Coisas com A, coisas com B, C, são enormes. Aí você pega lá um coitado de um W, ele é muito pequeno, né? Ou um Z. Então você tem muita diferença. Então isso também dificulta usar esse tipo de busca interpolada. Então, para usar interpolada, você tem que ter umas certezas aí meio na mão, tá? Então, mas ela é muito boa, tá? Assim como a binária, ela é incrível, tá? Então, e ela é muito utilizada. A busca binária, ela já tem uma biblioteca na linguagem C, para você ter uma ideia de como é que eles gostam dela. Ela tem implementado, né? Então, ela é muito boa, né? Então, a gente finaliza aqui os nossos algoritmos básicos, né, de busca e nas próximas aulas a gente vai ver o complemento da busca, que é a ordenação. Então, a gente termina por aqui. Qualquer coisa, vocês me procuram.